Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abre comigo no livro de Efésios, Efésios 5. 5, começando com o versículo 15. O tema de hoje, lembrem. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está perto de você e fala assim, lembra. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 5, começando com o versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são, o que, irmãos? Fala mais uma vez. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trecho fala claramente, destaca esta questão de estarmos vivendo em dias maus. Quantos precisam de uma definição do que é um dia mau? Alguém precisa? Só se ligar a televisão e ligar no jornal. Pronto, já vai começar a ter entendimento. Só você olhar no dia a dia, o ser humano sem Deus, as respostas, as atitudes, as reações, as escolhas. De verdade, nós estamos vivendo em tempos difíceis. As escolhas que estão diante de nós e para nos levar a desviar do caminho de Deus são cada vez mais. Na minha geração, como criança, eu sou da época, aí os irmãos vão até assustar agora, mas é verdade, você vai achar mentira, mas é. Quando eu era criança, a nossa televisão era só preto e branco. Não tinha controle remoto. Sabe que era o controle? A mão da criança mais nova, né? Vai lá e muda o canal. Tinha 3 canais, né? Aí você girava o negocinho da televisão. Quem lembra disso aí? Não, vocês não viveram nessa época não, gente. Vocês devem ter ouvido falar, ou algum filme que vocês assistiram que tinha essas coisas. Que vocês tudo não viveram nesse tempo não. Mas televisão preto e branco, poucos canais. Hoje, tirando até assim, a questão que é colorido, é tela fina, tela grande, né? Mas as opções que vem na televisão. Nós tínhamos 3 canais. Quantos canais uma televisão, TV a cabo tem hoje? 200? Uma coisa assim? Tantas escolhas, tantas coisas diante de nós. E tudo luta para tirar nosso foco, para tirar nossa atenção. E por isso que Paulo está nos orientando. Ele estava, olha, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Porque os dias são maus. Os dias são maus. E ele continua, nos últimos 2 versículos, ele fala sobre a linguagem que nós devemos ter. Falando entre nós, com salmos, com hinos, com cânticos. Em outras palavras, deixando sair da nossa boca a palavra de Deus. E sempre vivendo em gratidão. Quantos aqui já experimentaram o poder da gratidão na sua vida? Sim, eu sei. Deus tem feito tanto por todos nós.
E a gratidão é algo incrível, é algo que guarda o nosso coração, é algo que coloca a nossa perspectiva no lugar certo, que coloca o nosso foco no lugar certo. A gratidão é quando você reconhece aquilo que você tem e não fica reclamando e resmungando por aquilo que você não tem. Essa é algo que a gratidão faz. Muda o nosso foco, coloca no lugar certo. E Paulo está falando sobre isso, sobre esse foco, sobre estar constantemente lembrando da palavra de Deus nesses dias maus. Olha comigo, rapidamente, Hebreus 11. Eu acho interessante isso, 11. Que diz o seguinte: pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho. Por quê? Porque naturalmente não tinha. Ela era estéril e de idade avançada. Então, naturalmente, as portas estavam completamente fechadas a ela. Mas Deus colocou diante dela a arma que ela precisava para lutar aquela batalha. E a arma que ela precisava era essa aqui. Ela recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela lembrou quem era o Deus dela. Ela lembrou das palavras que ele havia dito a ela, ao seu esposo. E ela considerou a fidelidade de Deus. E nós já falamos sobre isso no passado, que quando você escolhe uma opção, você está dizendo não a outras opções, sim? Então, quando ela fez a escolha de considerar a Deus, de considerar, de olhar para aquele que era fiel, ela estava desconsiderando as outras circunstâncias. Ela estava desconsiderando a idade dela. Ela estava desconsiderando o fato dela ser estéril. Ela estava desconsiderando as palavras das pessoas. E ela considerou, lembrou, voltou a sua atenção para Deus que era fiel. Glória a Deus. Olha, tem um poder quando nós lembramos, quando nós consideramos. Porque, como eu falei, se você está lembrando quem é o seu Deus, se você está considerando aquele, você está automaticamente desconsiderando, tirando o foco, deixando de valorizar algo que está ao contrário daquilo que Deus prometeu. E olha uma promessa que Deus deu a nós, Jesus deu a nós. Jesus, em João 14, quando ele estava falando com os discípulos, antes de sua crucificação, a ressurreição e a volta ao céu, ele estava tendo aquela conversa, aquelas últimas conversas com seus discípulos. E uma das coisas que ele falou, olha, eu vou, vocês não vão me ver mais como vocês têm visto, fisicamente, frente a frente, eu andando junto com vocês andando junto comigo. Esse momento vai chegar ao fim, mas eu vou enviar a vocês, para que vocês não fiquem órfãos, para que vocês não fiquem sós, para que vocês não fiquem desamparados. Eu vou mandar um conselheiro, o Espírito Santo. E olha, entre uma das coisas que Jesus prometeu que o Espírito Santo faria,
em cada um de nós. Olha comigo o versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês o que, gente? Lembrarem. João 14, 26, na NVI. Lembrarem tudo o que eu disse. Ok, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se, o que, gente? Lembrem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Jesus estava priorizando essa questão de lembrar? Sim ou não? Sim. Porque ele designou de que uma das funções do Espírito Santo seria nos ajudar a lembrar. Lembrar o quê? De tudo que ele havia dito. Daquelas palavras de vida, daquelas promessas que sustentam, daquelas palavras que nós podemos segurar, que são como âncora para a nossa alma, que nós podemos colocar a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa esperança, e segurar e crer até que venha o dia do cumprimento da promessa. Essas eram as palavras que o Espírito Santo iria nos ajudar a lembrar. Agora eu acho interessante a conexão aqui. Então ele fala, ó, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar de tudo o que eu disse. E aí, olha o versículo 27. Olha a próxima coisa que Jesus fala. Deixo com vocês a minha paz, a minha paz, eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então assim, na mesma frase, digamos assim, Jesus fala, olha, o Espírito Santo vai ajudar vocês a lembrar das minhas palavras. Quando outras palavras estão sendo gritadas no seu ouvido, palavras negativas, palavras de derrota, palavras sem esperança, o Espírito Santo vai fazer você lembrar das minhas palavras. E essa lembrança, esta realidade, vai trazer a paz. Vai trazer a paz, o descanso. Não como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá está baseado em circunstâncias que estão favoráveis. Se está indo tudo bem, nós estamos em paz. Se não estiver bem, nós estamos angustiados, aflitos, preocupados. Mas Jesus falou assim, eu não tenho isso para vocês. Quando vocês começarem a lembrar das minhas palavras, a paz verdadeira que eu deixo, assim como eu deixo o Espírito Santo, eu deixo para vocês, essa paz será a sua porção. Essa paz será a sua herança. Essa paz será o seu direito como filho e filha de Deus. Amém? Em novembro de 2023, eu fiz 60 anos. E eu comentei com o Júnior que eu queria comemorar de uma forma bem diferente. E uma das coisas que eu gosto muito é caminhada, trilhas, subir montes, montanhas, quanto mais alto, melhor, certo? Quando eu fiz 50 anos, nós estávamos na Inglaterra, para o casamento do nosso filho mais velho. Ele casou na quinta, o meu aniversário era na sexta. Então, ele casou, logo ele viajou para a lua de mel. E eu havia programado, eu entrei no Google, eu achei
o monte mais alto da Inglaterra. Por coincidência, na verdade, não era na Inglaterra, no Reino Unido, no país de Gales, que era tipo assim, 2 horas de onde a gente estava. Aí eu falei para ele, esse aí é o presente que eu quero de aniversário, nós vamos subir essa montanha. Tem alguns aqui que estão falando assim, glória a Deus. Outros estão falando, isso não é normal. Ok, continua comigo. Então, com 60 anos, eu lembrei daquela experiência aos 50. Falei assim, gente, tem que ser ainda mais que 60. Gente, nós temos que celebrar 60, né, gente? Não é só ir lá no VaptVupt e pegar o cartão de idoso para poder estacionar. Né? Tem que ser mais do que isso. Então, eu falei para ele, será que nós conseguimos ir até o Grand Canyon? Quem já ouviu falar do Grand Canyon? É nem sei como que chama aquele, né? Um vale, uma fenda assim, de quilômetros e quilômetros, que lá embaixo tem um rio, né? E é uma montanha muito alta. Então, na verdade, é o inverso. Você, assim, a cidade fica no nível do topo. Então, para você conhecer ali, primeiro você tem que descer, para depois voltar. E eu falei assim, eu gostaria de fazer uma caminhada no Grand Canyon, para o meu aniversário de 60 anos. Então, ele rapidamente concordou com essa loucura, e nós fizemos os planos, e chegou o grande dia. E estava um dia lindo, irmãos. Estava um dia lindo. Eu vou até mostrar umas fotos para vocês entenderem. Um dia assim, lindo, ensolarado. Temperatura perfeita. Tipo assim, 7 graus. Perfeito. Agora, o pastor Júnior já é mais normal do que eu. Ele não é muito de caminhada, mas ele é muito de amar a sua esposa. Então... isso aí, gente. Então, ele concordou. E nós começamos a caminhada. Mateus, quem está aí? É o Mateus? É o Eric? Quem está aí? O Eric. Mostra a primeira foto aí, fazendo favor. Vê se vocês vão conseguir. Ok. Isso eu no início da caminhada, gente. Olha aqui atrás, eu estou em cima, o meu alvo é lá embaixo, nosso alvo, né? Ok, próxima foto. Aqui, ó, tá vendo? Olha que charmoso lá. Pastor Júnior. Então, nós começamos nossa caminhada, e... Quantos sabem que para você descer, você usa músculos diferentes do que para subir? Sim ou não? Que um dos lugares que pesa muito é o joelho. E quando nós tínhamos andado mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, o Júnior deu um jeito no joelho. Aí ele falou para mim, falou assim, bem, é o seguinte, se eu parar aqui, eu sei que eu dou conta de voltar. Eu posso até continuar, mas eu posso chegar mais embaixo e não dar conta de voltar. Aí eu falei assim, nossa, bem, você precisa, o que você quer fazer? Ele falou assim, eu quero que você vai. Você importa ir sozinho? Eu falei, não, assim, porque não era o lugar de ser perigoso. Eu não importo, mas você importa de voltar sozinho? Não, pode ficar em paz. Eu vou voltar devagarinho, porque eu não quero forçar o joelho, eu estou querendo prevenir um problema. E assim foi. Próxima foto. E eu estou descendo, apreciando a paisagem, esquecendo, próxima foto, esquecendo de um pequeno detalhe, olha lá em cima. Tudo que desce tem que... Ok. Mas isso era 9h30 da manhã, 10h30 da manhã, aquele dia maravilhoso, o meu aniversário, eu estou animado, e eu não pensei.
E eu tinha colocado um alvo para mim mesmo que eu queria andar. E eu queria descer 10 quilômetros. Aí, fui descendo, caminhando tranquilamente. Próxima foto. Até que eu cheguei lá embaixo. 11h30 da manhã, eu tinha andado 14.800 passos, que dá 10 quilômetros e 700 metros. Glória a Deus, aleluia. Eu até bati a foto, olha que maravilha. Aí lá embaixo, eu lanchei, tomei mais um pouco de água, falei assim, agora vamos voltar. E o início, próxima foto. O início estava tranquilo, estava até assim, olha aí, ó. Tinha até umas coisas para parar e bater foto, certo? Próxima foto. Bati mais uma foto de mim, tal, toda alegrinha. Até que passou mais alguns momentos, eu comecei a pegar uma subida. E diante dos meus olhos, essa montanha alta aparecia. E eu comecei a olhar, e eu comecei a subir, aquela subida começou a fazer assim, e começou a fazer assim, aí você fazia assim, depois você fazia assim. E eu lembro pensando, não sei quanto foi uma boa ideia essa ideia minha. Pelas circunstâncias que não estavam planejadas, mas eu estou aqui sozinha, então é o Senhor e eu e o Júnior orando por mim lá em cima, para aparecer. E eu comecei a perceber o quanto eu ainda tinha que ir e o quanto era só subir, lógico. Próxima foto. Esse é o tipo de trilha que a gente vinha subindo. Mais uma. Esse aí. Então, você vinha, porque não tem como você subir direto. Você tem que vai fazendo assim. A próxima foto. Volta anterior. Quando eu estava mais ou menos por aqui, começou a vir um pensamento assim. Eu não sei se eu vou dar conta. Senhor, que eu vou fazer? Porque eu não sei se eu vou dar conta. E não tinha ninguém, naquela altura não tinha ninguém que estava passando, ninguém que estava... E eu comecei a ficar dentro de mim um pouco ansiosa, porque eu estava sozinha, ainda faltava, eu estimava que ainda faltava naquela altura mais uns 8 quilômetros de subida. Eu falei sim. Primeiro eu pensei naquele versículo, olhe para os montes. Só que, confesso para os irmãos que naquele momento o versículo não me consolou, porque eu olhava para os montes e eu só via os montes. Eu não via o socorro do Senhor, eu só via os montes e os 8 quilômetros de subida. Mas, naquele momento, o Senhor falou comigo, porque Ele é, sim, um socorro bem presente. E Ele falou para mim, eu quero que você aprenda algo nesse momento. Eu quero aprender. E não era Deus assim, Ele não estava com raiva, não estava me acusando. Ele queria falar comigo. Porque enquanto eu estava descendo, várias pessoas passaram por mim subindo. E passaram assim, todo animado, já subindo.
todo animado, e aí a gente fica num senso falso de, né? Eu vou também, você que nem esse aqui, na hora de eu subir, né? Todo animado, todo alegrinho, tinha uns que vinham até correndo, né? Oh. Mas o Senhor falou comigo 3 coisas. Naquele momento que eu achava que eu não ia dar conta. Ele falou para mim: beba água, mesmo que você não estiver sentindo sede. Ok? Vou fazer isso. Quantas vezes esquece de beber água durante o dia? Certo? Quantos sabem dos sintomas que pode vir a, né, manifestar no seu organismo na falta da água? Então o Senhor falou: beba água mesmo que você não estiver sentindo sede. Segunda coisa que Deus falou comigo: não compare o seu compasso com o compasso dos outros. Porque eu estava na minha mente, aquelas pessoas que tinham voltado, tinha passado por mim, quando eu estava descendo, eles estavam subindo, e todos estavam visivelmente bem. Todos estavam visivelmente animados. Todos estavam visivelmente, né, andando até rápido. E eu estava assim, irmãos, eu estava assim. E Deus falou isso para mim. E a terceira coisa, que na verdade é o motivo de eu contar toda essa história. Ele falou para mim: ao invés de olhar só para cima e aonde você precisa chegar, olha para trás e vê o tanto que você já andou. Lembra do tanto que você já andou. Porque você já andou, assim como você andou aquele tanto, você pode andar mais um tanto. Entende? E eu passei a fazer isso. E essa é uma das fotos que eu tirei quando Deus falou isso comigo. Eu voltei porque eu estava lá embaixo. Quando eu comecei, eu estava lá embaixo. Aí, a hora que eu olhei, eu falei assim: não, então, eu já andei, eu posso continuar. Eu já andei esse tanto, eu posso andar mais. Próxima foto. E aí, uma um pouquinho mais em cima. De tempo em tempo, eu parava, eu tomava água, eu sentava. Se as pernas doíam muito, eu não sentava, porque eu ficava com medo de não conseguir levantar depois. Respirava, batia uma foto, agradecia a Deus por aquilo que eu já tinha caminhado. Próxima foto. Esse aqui é no final, irmãos. 3:30 da tarde, 4 horas depois que eu comecei a subida, eu andei exatamente 20 quilômetros. Eu posso falar para vocês, eu só consegui fazer. O Júnior só não teve que chamar ajuda e descer lá para me pegar, porque o Senhor me deu essa estratégia. Lembra de onde você veio. Lembra aquilo que eu já fiz por você até aqui. Lembra. Irmãos, e aquilo me fortalecia. Aquilo me animava. Eu nunca cheguei a correr. Tá? Não posso mentir. Não posso falar que depois eu peguei asas e subi. Não. Foi passo a passo. Mas eu não desisti. Porque eu olhava para trás e eu lembrava, assim como o Senhor me ajudou até aqui, Ele é fiel para continuar até que eu chegue lá em cima. Quantos entendem isso? No livro de Neemias, tem um momento onde eles estão, durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, eles estão enfrentando muitos inimigos. E os inimigos querem parar aquela obra. Os inimigos querem fazer aquela obra paralisar. E Neemias, debaixo de uma direção de Deus,
ele fala o seguinte para os trabalhadores: falou, daqui em diante nós vamos trabalhar com uma mão e com a outra mão nós vamos segurar nossa arma. Porque talvez nós estamos construindo com uma mão e talvez nós tenhamos que parar e lutar contra o inimigo. Mas não vamos desistir dessa obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. E olha a estratégia que Neemias dá àqueles homens. Neemias 4:14. 4:14. Eu fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Não tenham medo dos inimigos. Não tenham medo das circunstâncias adversas. Não tenham medo das mentiras que o inimigo tenta soprar na sua mente, no seu coração. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lembra-se. E ainda que em outras passagens nós sabemos que na verdade não somos nós que lutamos, é o Senhor que luta por nós, nós sabemos disso. Mas nessa passagem, o Senhor sabia que o lutar, Ele iria lutar através deles, não de uma forma sobrenatural, como já havia acontecido na história de Israel. Deus derrotou vários exércitos sem a intervenção humana alguma. Mas nesse caso, o Senhor estava falando: você vai lembrar de mim, o tanto que eu sou grande. E essa lembrança, essa posição, vai te dar a força para lutar por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e por suas casas. O poder de lembrar quem é o nosso Deus. Isso é o que o Senhor está querendo dizer a nós esse dia. E eu vou perguntar uma coisa para vocês. Porque eu tenho escutado, eu tenho passado por isso, e eu tenho escutado de várias pessoas. Quantos têm passado um tempo onde parece que você fica distraído, você não consegue concentrar, você perde o foco com facilidade? Quantos sabem o que eu estou falando? Eu sei que tem coisas naturais, mas nós não podemos esquecer que o inimigo quer distrair a nossa atenção. Ele quer fazer tudo o que ele pode para que nós não lembremos quem é o nosso Deus. E é hora de posicionar, irmãos. É tão simples. Às vezes nós achamos que é complicado, às vezes nós achamos que é algo assim, não sei. Mas é muito simples. É você olhar para a situação e ao invés de você ver o tamanho do monte, ao invés de você ver o tanto que você precisa andar, ao invés de você ver o tanto que precisa acontecer, ao invés de você ver tudo que está dando errado, você olha para trás e você lembra: até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado, e Ele continuará nessa situação. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. E o que eu tenho visto é que muitas vezes essa dificuldade de lembrar quem é nosso Deus não é em todas as áreas da nossa vida. Talvez em algumas áreas nós rapidamente lembramos, nós declaramos a palavra de Deus, nós declaramos a verdade de Deus, mas de repente uma situação ocorre, parece que pega naquele ponto fraco, talvez é algo com os nossos filhos, ou talvez, não sei,
E naquela situação você é pego. E você começa a encher de ansiedade, de aflição, de angústia, aquele desespero, o que vai acontecer, aquela incerteza. E o Senhor fala com você nesta noite. Lembra de mim. Nesse momento, lembra de mim. Lembra quem eu sou, lembra quem eu já fui e lembra de quem eu será por você. E abre a sua boca e declara. Declara aquele monte, declara aquela situação, declara aquele gigante, declara aquele obstáculo. Aleluia, irmãos, nesse momento, se você tem uma área da sua vida que você tem tido dificuldade de lembrar quem é o seu Deus. Talvez você fale assim, pastora, como que eu sei que eu estou tendo dificuldade? Aquela área, aquela situação que produz ansiedade, preocupação, medo. Essa é a área que você precisa lembrar. É nesse momento, nessas circunstâncias, que você precisa lembrar quem é o seu Deus. Então eu te convido nesse momento, coloca a sua vida diante de Deus. Talvez você fala, não, nesse momento, graças a Deus, é um momento de paz, glória a Deus. Deus nos dá também momentos de paz. Foi uma paz tão grande quando eu cheguei lá em cima, você pode ter certeza. Deus também nos dá momentos de paz, então declare sobre a sua casa, declare sobre alguém que você sabe que está passando um momento difícil, declare a verdade de Deus, declare quem é Deus, nesse momento, como nós fizemos pela vida do Luiz Fernando, pelo Francisco e Maiara, pelo Marcelo e Verônica. Nós como igreja, como família do Senhor, nós lembramos junto com vocês quem é o seu Deus. E Ele é fiel. Aleluia. Então nesse momento, abre a sua boca e começa a reconhecer a grandeza do seu Deus. Começa a declarar. Permita que aquela paz que o Senhor prometeu, aquela paz que não é segundo o mundo, comece a encher o seu coração. É uma obra sobrenatural, é algo que o Senhor faz. Abre espaço no seu coração, lembrando, declarando quem Ele é. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Eu sinto, talvez tenha alguém aqui, que você está num momento tão difícil, que você nem sabe se você tem a força de verbalizar, de expressar. Você está no lugar certo, na hora certa. Nós, a sua família, aqueles que estão aqui, nós vamos declarar por você. Nós vamos declarar sobre a sua vida. Se isso é você, eu quero que você apenas coloque a mão no seu coração e receba essa declaração sobre a sua vida, sobre aquilo que você está enfrentando, sobre aquilo que tem roubado a sua esperança, sobre aquilo que tem roubado a sua paz. Receba nesta noite em nome de Jesus. Nós declaramos sobre cada vida que nesse momento está passando tanta dificuldade, tão sem força. Nós declaramos sobre cada vida em nome de Jesus o poder, o reconhecimento de quem é o nosso Deus. E o Senhor que tem sido fiel
continuará sendo fiel na sua vida. Nós declaramos o mover do Senhor, nós declaramos o mover dos céus, nós declaramos que seja aqui na terra como nos céus, na sua vida, em cada momento. Nós declaramos, seja provisão, seja cura, seja descanso, seja um filho ou algum familiar que está passando um momento tão difícil. Nós declaramos na sua vida a grandeza de quem é o seu Deus. Declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, receba, receba em nome de Jesus.